meus irmãos, meus amigos. Hoje eu quero falar da destruição do segundo templo, que são os dois principais motivos para o pior feriado que existe na nação de Israel. Separei dois slides aqui, ó. A destruição do segundo templo. Ontem nós falamos do primeiro templo, então agora eu vou falar da destruição do segundo templo. O segundo templo teve sua construção iniciada em 535 a.C. e terminada após uma pausa em 516 a.C., pelos judeus que retornaram do exílio babilônico. Com o fim do Império Babilônico e começo do Império Persa, o rei Ciro deu aos judeus permissão de retornar a Jerusalém e reconstruir o templo, por meio do decreto de Ciro, que alguns estudiosos afirmam ter sido refletido no documento arqueológico conhecido como a Declaração de Ciro ou Cilindro de Ciro. Você encontra toda essa história completa no livro de Esdras, no livro de Neemias. O retorno do povo do cativeiro babilônico, e quando eles retornam, o que eles teriam que fazer? O templo foi destruído. Se o local do sacrifício era no templo, se o local do Santo dos Santos era no templo, então eles precisavam ter o templo novamente. E eles reconstruíram. Esse templo vai ser destruído pelo general Tito. Olha que interessante. Sua destruição se deu na época da grande revolta judaica contra o Império Romano, no ano 70 da era cristã, sob o comando do general romano Tito, que manteve um cerco militar na cidade e sitiando-a por quase 3 anos. Imagina, cercou a cidade por quase 3 anos. Ele conseguiu penetrar na cidade no dia 17 de Tamuz. E 3 semanas depois, olha a data, no dia 9 de Av, seu exército conseguiu penetrar no templo, saqueá-lo e destruí-lo. De acordo com o Talmud, o motivo espiritual pela destruição foi o ódio gratuito entre os judeus desta época. Amanhã nós vamos ver outras tragédias que ocorreram no dia 9 de Av. Mas olha que interessante, quando o templo foi destruído por Nabucodonosor, os judeus foram levados para o cativeiro. Quando eles foram levados para o cativeiro, eles clamaram a Deus para voltar para Jerusalém. E eles voltaram depois de 70 anos e reconstruíram o templo. O templo foi novamente destruído agora, cerca de 650 anos depois, pelo general Tito. Nós vamos ver com mais detalhe. 14 de maio de 1948, Israel voltou a ser nação. Israel foi expulso do mapa, desapareceu. Israel voltou a ser nação no dia 14 de maio de 1948. Só que Israel hoje não tem o templo. O que tem no lugar do templo hoje? O Domo da Rocha, que nós vimos agora em mensagens anteriores. Então, o que está acontecendo? Nós vamos ver mais algumas tragédias amanhã e depois sobre esse feriado. E daqui umas 2 mensagens eu vou entrar na construção do terceiro templo. E vou mostrar para vocês que o terceiro templo já está todo pronto para ser construído. As plantas do terceiro templo, a maquete do terceiro templo, vou mostrar as fotos para vocês. Já está pronta. A maquete está lá no Instituto do Templo e vou mencionar o que é o Instituto do Templo. Porque o judeu tem que voltar a sacrificar. Até as novilhas vermelhas já voltaram a criar, que é a novilha do sacrifício. Então, o templo foi destruído. Eles fazem um jejum, clamando a Deus, pedindo graça a Deus. E logo, em breve, o terceiro templo será reconstruído. Profecia bíblica não tem como falhar. É a palavra de Deus. Vamos orar nesse instante, vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado pela Tua perfeita e poderosa palavra. Obrigado pelos Teus ensinamentos, Pai. Continua me ajudando, Deus, me dando conhecimento para assim transmitir a Tua perfeita palavra e que muitas almas, ó Deus, possam colher essas informações e crescer espiritualmente.
e defender, ó Deus, a nação de Israel e Jerusalém. Pai eterno, que estas pessoas possam divulgar esses estudos, levando a muitas mais pessoas, e que assim Deus venha chegar até os confins da terra, para louvor e glória do teu nome. Eu te oro, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.